sabendo que duas cidades distantes entre si 105 graus de longitude, a distância entre elas em horas é de letra A, 8 horas, letra B, 7 horas, letra C, 9 horas, letra D, 10 horas, letra E, 6 horas. Essa questão é bem simples. Eu anotei aqui os dados dela. Basicamente, o único dado que eu tenho é esse aqui, que a distância entre as duas cidades é de 105 graus. Então, ele quer saber quantas horas, né, vai ter de diferença de uma cidade para outra. Então, como eu tinha dito para vocês que de cada 15 graus é uma hora, para eu saber quantas horas tem, é só eu pegar esse 105 e dividir por 15, certo? Então, vamos lá. Aqui vai dar 7. 7 vezes 5, 35. A 3, 7 vezes 1, 7 com mais 3, 10. Então, a resposta é 7 horas. Há uma diferença de 7 horas, ou seja, 7 fusos horários de uma cidade para outra, que a questão pede. Questão 2. O professor Kleber mora em Monte Alegre, fuso horário 45 graus, menos 3 horas. Combinou de fazer uma videochamada para o seu irmão, que está em Acapulco, às 18 horas, no local do México. Então, eu vou fazer uma ligação para o meu irmão que está no México, em Acapulco, aquela cidade famosa onde o Chaves foi passar as férias. Sabendo que Acapulco está no fuso horário 105, que horário o professor deve fazer essa ligação? Então, eu tenho a letra A, 18 horas, letra B, 14 horas, letra C, 22 horas, letra D, 15 horas e letra E, 12 horas. Para facilitar a questão, já coloquei aqui os dados do quadro. A gente tem que Acapulco está a 105 graus, certo? É a longitude de Acapulco. E a hora que eu quero fazer a videochamada com o meu irmão que está lá é às 18 horas, certo? Eu marquei essa reunião, vou ligar para lá nesse horário, 18 horas lá no México. Então, eu tenho que saber que hora eu vou ligar aqui. Eu sei que Monte Alegre está a 45 graus, o mesmo fuso horário de Brasília e da maior parte do Brasil, certo? Então, o que acontece? Eu sei, eu tenho esse dado, dessas coordenadas aqui, dessas longitudes, 45 e 105 e 45. Eu vou fazer uma subtração para saber qual é a diferença de um e do outro. Eu boto aqui 105 menos 45, certo? Então, a gente tem aqui 0, né? 10 menos 4, 6, 60. Então, eu sei que a diferença de uma para outra é de 60 graus. 60 graus. Vou botar aqui assim, 60. Ok? Essa é a diferença. Então, eu tenho que saber agora quantas horas dá de um lugar para o outro. Como eu sei que de cada 15 graus é uma hora, eu posso dividir aqui esse 60 por 15. Ok? Então, vai dar 4. 4 vezes 5, 20. A 2, 4 vezes 1, 4 com 2, 6. 60. Então, o que acontece? Eu sei que a diferença de hora de um lugar para o outro é de 4 horas. Certo? Como eu sei que a hora que chega primeiro, o Acapulco vai estar uma hora menos, eu posso diminuir 18, que é a hora que eu quero ligar para lá, por 4, para poder ver qual é o horário lá. Certo? Aqui vai dar 14. Então, o que acontece? Eu encontrei o horário aqui. O horário que é o que eu estava procurando, não é? O horário é 14. Eu vou ligar para lá, para ele, às 14 horas. Eu ligando 14 horas, aqui em Monte Alegre, vai bater a hora certinho lá, aquele 18. São 4 horas a mais em Acapulco. Certo? Então a resposta é 14, que é a letra B. Temos aqui a questão 3. Marina pegou um voo do aeroporto do Rio de Janeiro
que fica a menos 3 horas, às 8 horas, com destino a Paris, que é mais um. Ou seja, esse mais um e esse 3 horas aí, menos 3 horas, são os horários em relação ao meridiano de Greenwich. Sabendo que a viagem demorará 11 horas, qual será o horário local de sua chegada? Temos aqui os dados da questão. Rio de Janeiro é o local da saída, menos 3 horas é o fuso horário do Rio e 8 horas é o horário da saída. O destino, Paris, que fica no fuso mais um. E a viagem, 11 horas. Tem um gráficozinho aqui que a gente fez para poder ficar mais fácil o entendimento. Não é? Rio de Janeiro, menos 3, menos 2, menos 1. Aqui é o zero, que é o meridiano de Greenwich, mais um Paris. A distância de do Rio para Paris é mais 1, 2, 3, 4. Ou seja, são 4 horas a mais que Paris está em relação ao Rio de Janeiro. Mais 4 horas. Então o que acontece? Eu já sei que vai ser 4 horas a mais. No momento que eu sair daqui, no caso, 8 horas, lá já vai ter 4 horas a mais. Se eu somar aqui 8 horas mais 4, eu já vou ter aqui, no caso, 12 horas. Ou seja, antes mesmo de eu viajar, eu sei que já está mais adiantado lá são 12 horas. Eu vou somar aqui essas 12 horas, não é? Mais o tempo de voo, que são 11 horas. Então, no caso, 12 mais 11, que é o tempo de voo, eu vou ter 23. Então, o horário de chegada, o horário lá, quando o avião chegar lá em Paris, vai ser 23 horas, 11 horas da noite. A resposta é a letra E. Questão 4. Pedro está retornando de Calcutá, na Índia, que tem mais 5 horas, para São Paulo, que é menos 3 horas, em relação a Greenwich. Sabendo que o avião decolou às 10 horas e que o tempo de voo é de 19 horas, que horas ele chegará em São Paulo? Nós temos aqui os dados, certo? Pedro, ele está em Calcutá, saída dele, vai sair de Calcutá, que lá é 5 horas a mais em relação a Greenwich, e nesse momento da saída dele é 10 horas, 10 horas da manhã. Ele vem, o destino dele é São Paulo. São Paulo está a menos 3 horas. Né? A gente não sabe, no momento que lá é 10 horas, ele não sabe que hora será em São Paulo. A viagem, está aqui marcado também como um dado importante, é que o voo vai demorar 19 horas. Tem um gráfico aqui mostrando essa linha do tempo aí, né? Os fusos horários que existem em cada faixa, para a gente entender a diferença de um para o outro. Então está aqui o zero, que é Greenwich, aí eu vou ter mais 1, mais 2, mais 3, mais 4, mais 5. Calcutá está mais 5 horas. Mais 5. Certo? E lá vai ser 10 horas. Tá? Então o que acontece? A gente não sabe que hora é em São Paulo, mas a gente pode contar aqui para saber qual é a diferença de horas. Se eu tô aqui no 5, eu posso contar. Né? O que eu estou não conta, eu vou contar lá na frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 horas. 8 horas de diferença. Para o lado de cá, né, para esse lado, as horas diminuem. Certo? Se lá são 10 horas da manhã, eu posso botar aqui 10 horas menos 8 vai dar 2 horas. No momento que for 10 horas da manhã, aqui em São Paulo, vai ser 2 horas da madrugada, no caso. Certo? A hora lá está avançada em relação a São Paulo. Então aqui é 2 horas. Então o que acontece? Eu já sei que aqui eu tenho 2 horas. Eu posso somar essas 2 horas com o tempo de voo. 2, né? Vou botar aqui 19, que é o tempo de voo, mais 2. Né? 19, né? 9 com 2 dá 11.
vai a 21. 21. Ou seja, a resposta vai ser essa. (21 horas). Pedro vai chegar em São Paulo. A hora de chegada dele em São Paulo é 21 horas. Um avião cargueiro partirá de Manaus, GMT-4, ou seja, menos 4 horas em relação a Greenwich, às 14 horas do dia 18 de agosto, com destino a Wuhan, na China, GMT mais 8, para buscar uma encomenda de peças de motocicleta. Levando em conta uma parada para abastecimento do avião, a duração do voo será de 36 horas. Que dia e em que horário o avião chegará em Wuhan? Aqui estão os dados da questão. Certo? Então, a saída, o avião cargueiro, ele vai sair de Manaus. Manaus está a menos 4 horas, né? Horário da Amazônia, né? Horário menos 4. E o horário da saída de lá do avião é 14 horas do dia 18 de agosto. Tá? O destino é Wuhan. Wuhan vai estar a mais de 8 horas. E a viagem, o avião cargueiro, ele vai fazer um voo de 36 horas. Aí ele disse que dá uma parada, o tempo é 36 horas, com parada vai abastecer com tudo, porque o voo é muito longo. Não tem problema, o tempo de viagem dele é 36 horas. Certo? Muito bem. Eu fiz aqui um esquema gráfico, só para facilitar mesmo o entendimento da questão. A gente tem aqui menos 4 horas, né, que é o horário de Manaus, e eu tenho aqui, ó, toda a projeção, o Greenwich 0, então eu tenho os horários aqui aumentando mais 1, mais 2, mais 3, até mais 8, que é Wuhan, né, menos 4. Então o que acontece? A gente tem que calcular, saber quantas horas há de diferença entre Wuhan e Manaus. Então, se eu estou em Manaus, 4 horas, então eu vou ter quantas horas a mais? Olhe que para o lado leste, essa direção aumenta as horas. Então, eu tenho 4, eu vou ter aqui 1 a mais, né? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. São 12 horas, não é, a mais no horário. Aumenta as horas. Então, se aqui em Manaus está dizendo, ó, bota aqui, 14 horas, e 14 horas do dia 18. Vou botar aqui ainda, porque tem esse dado a mais aqui para a gente ficar atento. 14 horas desse dia 18. Ok? Vai aumentar as horas. Então eu vou somar aqui mais 12 horas. Né? Quando for, no caso, aqui, Manaus, 14 horas. Vamos ver que hora vai ser lá em Wuhan. Então, somando aqui, eu tenho 4, 2, 6 e 26. Então, vai ser 26. O problema é que a hora só vai até 24. Então, eu vou ter que diminuir aqui, menos 24. Então, dá 2. Significa que vai ser 2 horas. Mas 2 horas já é o quê? Do dia seguinte. Aqui era 18, aqui vai ficar 19 do 8. Então, eu já estou com 2 horas, né? No horário que saiu o avião aqui, ó, né? Quando sair o avião lá, já vai ser 2 horas e tanto. A hora está adiantada em Wuhan, né? 2 horas. Aí eu vou ter que pegar esse dado aqui, essas 2 horas, e somar essas 2 horas desse dia 19, aqui que eu coloquei, 19 do 8, eu vou ter que somar com essas 36 horas de voo. Então, eu vou botar aqui 36 horas. Vamos somar aqui. 2 com 6 dá 8, 38.
eu vou diminuir por 24 para poder saber que dia vai ser. 8 menos 4, 4, 3 menos 2, 14. Vai ser 14 horas, mas olha, como eu já vou diminuir a hora de 24, já ficou 14, quer dizer que é 14 horas do dia seguinte, no caso, do dia 20 do 8. Então, o que acontece? Ele vai chegar lá, né? Ele vai chegar lá às 14 horas do dia 20, né? Olha aqui, de 20 do 8. Questão 6. Um viajante sai de uma cidade localizada em 90 graus de longitude leste, às 10 horas, rumo a uma cidade localizada a 30 graus de longitude oeste. Sabendo que a viagem terá uma duração de 10 horas, qual será o horário da chegada na cidade de destino? Nós temos aqui os dados da questão, certo? O avião ele vai sair de uma cidade que está a 90 graus leste, certo? Do lado, horário mais avançado. E nesse horário, na saída do avião, é 10 horas da manhã. Okay? O destino é em uma cidade que está a 30 graus oeste. E o outro dado que temos é a viagem. O voo vai demorar 10 horas. 10 horas de voo. Então, a questão não disse qual é o horário de cada cidade. Em que fuso horário está cada cidade. Okay? O que a gente tem que fazer é descobrir isso primeiro. A gente pega o 90, a gente sabe que cada 15 graus é uma hora. Então eu pego esse 90 e vou dividir por 15. Por 15. Né? 6 vezes 5, 30. 6 vezes 1, 6, com 3, 9, 90. Ok? Então eu sei aqui agora que nessa cidade aqui, não é? Ele está no fuso horário 6. 6, no caso, está do lado oeste, né? Então ele é positivo, mais 6 horas. Ok? Aí a gente faz a mesma coisa com esse 30. Eu botando aqui 30 dividido por 15, vai dar 2. Então, essa cidade de destino está, não é, a 2 horas do lado oeste, ou seja, vai estar a menos 2 horas. Um esquemazinho aqui, rápido, a gente pode visualizar isso. A gente tem aqui a cidade, né, de saída e aqui a cidade de destino. A gente sabe que aqui está no mais 6. Né? Mais ou menos aqui assim eu vou ter o 0, que é Greenwich, e aqui eu vou ter menos 2. Aqui menos 1, e eu posso completar aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Eu não botei os números, não, posso até botar rapidinho. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, o que acontece? A gente já sabe aonde é que está o avião, saída e o destino. Ele vai voar de lá para cá, certo? Então, eu tenho que saber qual é a diferença de hora de uma cidade para outra. Então, se eu estou aqui, eu conto para frente. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. São 8 horas de diferença. Então, aqui... Eu sei, por exemplo, que aqui, na saída, na cidade de saída, é 10 horas. Então eu posso, 10 horas, né? Só que para cá diminui as horas. Então eu tenho menos 8. Menos 8, que eu sei que a diferença é de 8 horas para menos. Menos 8, então dá 2. Quando aqui for 10 horas, que é o horário, aqui na cidade de destino vai ser 2 horas. Então, 2 horas. Mas agora, a gente tem que somar essas 2 horas ainda
com o tempo de voo, que é 10 também, 10 horas de voo. Então 10 horas, somando aqui, vai dar 12 horas. Então a gente chega aqui no resultado da questão. 12 horas é o horário de chegada do avião na cidade. Às 16 horas estarei saindo do local onde me encontro, localizado em 130 graus de longitude leste, com destino a 20 graus de longitude leste. Sabendo que a viagem terá uma duração de 10 horas, que horas chegarei ao referido destino? Temos aqui os dados da questão. Né? Eu estou em um local, né? Minha saída nesse local aqui, simplesmente tem esse dado, 130 graus este. Né? Não diz qual é o fuso horário que eu estou, diz apenas a minha longitude. Né? E o horário que eu vou sair de lá, o meu voo, parte às 16 horas. O meu destino está a 20 graus este. E o meu tempo de viagem é de 10 horas. É isso que traz a questão, são os dados que a questão apresenta. Então, a primeira coisa que eu tenho para fazer aqui é resolver e descobrir qual é o fuso horário que eu estou. Qual é o horário. Para isso, eu vou pegar isso aqui, esses 130 graus, que é o que eu estou, e vou dividir por 15. Eu sei que cada 15 graus é 1 hora, então vamos descobrir qual é a hora fazendo o cálculo de divisão aí. 130, aqui vai dar 8, né? 8 vezes 5, 40, a 4, 8 vezes 1, 8 com 4, 12. Vai sobrar aqui 10, vírgula. Aí a gente tem, vai dar aqui, vamos tentar, talvez, bota 7 para ver. 7 vezes 5, 35. Opa, aí. Desculpa, aqui eu tenho que botar um zero a mais aqui. Então, 7 vezes 5, 35, a 3, 7 vezes 1, 7, com 3 de 10, passou, não é 7. Então, deixa eu apagar aqui rapidinho, continuando. Então, aqui vai dar 6. 6. 6 vezes 5, 30. 6 vezes 1, 6 com 3, 9. 90. Então, aqui vai sobrar 10. Então, você pode ver que aqui vai continuar uma decimal. Deu 8,6. Aí, o que acontece? Quando acontece isso, o cálculo deu uma decimal. Aí você vai ter que ter uma lógica aqui. Se o número for acima de 8,5, né, no caso daqui é 8,6, a gente já aumenta diretamente para 9. Certo? Então eu sei que o meu dado aqui, o meu horário aí é 9 horas. Né? Então eu já encontrei o meu primeiro horário. 9 horas, está do lado este. Então, né, tá aí do lado positivo. Agora vamos fazer a mesma coisa com o outro dado, 20. 20 graus, eu vou dividir também por 15, da mesma forma. Né? Aqui vai dar 1, 15 aqui no caso vai dar 5, não é? Aí o que acontece? Eu boto uma vírgula e aqui vai dar 3. TV 5, 45 dá 5. E aqui vai continuar a dízima aí, 3,3. Nesse caso, deu abaixo, olha, deu 1,3. Então, simplesmente aqui, meu horário aqui, vai ser apenas 1 hora. Né? Não esqueça o restante, 1 hora. Se for abaixo de 1,5, no caso, se fosse acima de 1,5, era 2 horas. Então, aqui a gente tem, aqui a gente vai fazer o seguinte, colocar os dados, só para poder ficar melhor para o entendimento, né? 9 horas, aqui para frente eu vou ter 1 hora. Então, aqui é o seguinte, a diferença de um para o outro
de 1 até 9 vai dar 8 de diferença. Né? Como eu estou saindo, no caso, daqui, né, esse aqui era 130, deu 9, então eu estou saindo daqui, a minha saída, e eu estou indo para cá, meu destino. A diferença de um para o outro é 9 horas. Eu estou num horário que vai, no caso, indo para lá, vai estar mais avançado no tempo. No caso, 8 horas a mais. Então a gente vai ter que pegar essas 8 horas e somar com o horário de saída aqui, que é 16. 16 mais 8. Fazer aqui a conta. Fica 14. Não é? Sobra 1, fica 24. 24 horas. Então, eu sei que quando aqui for 10 horas, quando aqui for 16 horas, lá vai ser 24 horas. Mas eu ainda vou ter que somar com o tempo de voo. Então, 24 horas de um dia, eu vou somar com mais 10. Ficará 34 horas. Como não existe 34 horas, eu vou ter que diminuir por 24, que é o tempo máximo de um dia, que vai dar, no caso 0, vai dar 10 horas. Então, vai ser 10 horas do dia seguinte. Do dia seguinte. Né? Porque já passou 24 horas, então, dia seguinte, 10 horas do dia seguinte. Ok? Questão 8. Considere que um avião supersônico sai da cidade de Tóquio a 1 hora da manhã de um domingo, em direção à cidade de Manaus, no Amazonas. A duração do voo é de 9 horas e a diferença de fuso horário de uma cidade para outra é de 11 horas. Assinale a alternativa que apresenta corretamente a hora e o dia da semana da chegada desse avião à cidade de Manaus. A letra A, 22 horas do sábado. Letra B, 23 horas do sábado. A letra C, 1 hora do domingo. Letra D, 10 horas do domingo. E letra E, 12 horas do domingo. Eu coloquei os dados da questão aqui para facilitar o entendimento. Primeiro, a saída. Né? A gente vai sair de Tóquio, né, a 1 hora do domingo. É um voo, né, de Tóquio até Manaus. O nosso destino é Manaus. Né? E como é um voo supersônico, um avião que voa muito rápido, a gente vai fazer essa viagem em apenas 9 horas. Beleza. São esses os dados que a gente tem. Né? E a gente sabe também, aqui tem mais uma coisa. Para facilitar nossa questão, eu botei aqui 1 hora, porque ele disse que existem 11 horas de diferença de uma cidade para outra. Ele não disse qual o fuso horário que está Manaus. Até eu sei e podia fazer diferente, mas pode ser que caia uma questão que a gente não saiba qual é o fuso horário que está. Então a gente tem que fazer o seguinte: como eu sei que a cidade de Tóquio, né, para a cidade que eu quero ir, são 11 horas de fuso horário, e lá eu saí a 1 hora, aí o que acontece? Eu fiz esse 11 horas de fuso horário aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Então eu fiz a regressão, 1 hora, 24, aí o que acontece? 14 horas. Né? Então a diferença aí, quando em Tóquio for 1 hora da madrugada, em Manaus será 14 horas. Então o que acontece? A gente tem que, pronto, aqui a gente tem o tempo de voo. Né? A gente sabe que o nosso voo é de 8 horas, então a gente vai somar mais o tempo da chegada aqui, que é 14 mais 9, 14 com 9 vai dar 23.
que acontece? A gente estava no domingo, olha aqui, domingo, e aqui a gente voltou, que a hora em Manaus é anterior, a gente aqui terá 14 horas do sábado. Aqui, se você botar aqui, está até aqui, 14 horas do sábado. Então o que acontece? Eu somei mais o tempo de voo dá 23. Então 23 horas ainda do próprio sábado. Então vou botar aqui 23 horas de sábado. Então a gente saiu de Tóquio no domingo e como tem a questão do fuso horário, a gente conseguiu chegar ainda nas 23 horas de sábado.